bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. É hora do seu NE1 e toda a nossa equipe de reportagem está pronta para deixar você muito bem informado. Vamos juntos até 13h. E um dos assuntos desta edição é a prisão de um homem de 21 anos, suspeito de fazer ameaças ao influenciador digital Felca, que recentemente gravou um vídeo sobre os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes que viralizou. O suspeito também é investigado por crimes como estupro virtual. Você vai ver também que o calendário do NE1 está de volta à Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico. Olha só a situação da pista. Esses buracos aí existem há meses. Nós já mostramos, já cobramos junto aos moradores. Estamos de volta. No ano passado, mais de 50 mil meninas com idade entre 10 e 14 anos foram mães no Brasil. A gravidez na adolescência é outro assunto do NE1 de hoje, porque oferece risco à mãe e ao bebê e traz também mudanças sociais na vida delas. Tem ainda o trânsito, as vagas de emprego, os serviços do quadro Pega a Dica do G1 e muito mais para você. O NE1 está só começando, o QR Code na tela para você participar. Agora são 11h48. No ano passado, mais de 1 milhão de brasileiras entre 15 e 19 anos deu à luz a um bebê. O número entre meninas de 10 e 14 anos também assusta, viu? Foram quase 50 mil partos. A gravidez durante a adolescência pode ser um risco para a saúde da mãe do bebê. Além disso, a gestação precoce traz desafios, grandes mudanças na vida dessas meninas. Natália Dielu conversou com algumas dessas adolescentes nessa situação. Qual a maior dificuldade que essas garotas enfrentam? Hein, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A gente já sabe que a adolescência é uma fase de vulnerabilidade para todos nós, né? Imagina, então, uma menina, uma jovem, assumir uma das maiores responsabilidades da vida, né, nessa etapa, que é gerar uma criança e educar uma criança. Então, em muitas das situações, né, que a gente se deparou, essas jovens, elas não têm autonomia financeira. Então, elas dependem da família, de parentes, de outras pessoas para se sustentarem e sustentar também essa criança que vem. Além de tudo, a perspectiva muda, né? Porque, em muitos casos, essa adolescente precisa largar os estudos para poder se dedicar ao cuidado com essa criança. Então, alguns sonhos que estavam ali ficam pelo caminho, principalmente quando essa jovem não tem rede de apoio. A gente sabe que principalmente as jovens em situação de vulnerabilidade social, as meninas mais pobres se deparam com essa realidade. Então, às vezes, a família já está ali desestruturada e ela fica sozinha para entender como é que ela vai lidar com essa nova realidade. Então, a gente preparou uma reportagem, ouvimos algumas famílias, algumas adolescentes e também entendemos um pouco dos riscos de saúde, porque quanto mais cedo vem essa gestação, mais riscos essa jovem, essa adolescente tem, né, em relação a problemas de saúde durante a gestação. A gente preparou essa reportagem, eu e Otton Veiga, vocês vão acompanhar agora. Selma tem 17 anos, engravidou aos 16. Ainda na adolescência, se preparava para um dos momentos mais marcantes da vida, o parto. A mãe dela, Quitéria, aguardava ansiosa a chegada do neto Joel. E vovô tá te esperando, lindo. Vem, mamãezinha. Quitéria também foi mãe muito jovem. Sem apoio dos pais, decidiu dar à filha uma história diferente. Por causa de tanta pressão que eu sofri, eu não queria passar para ela o que eu passei na minha adolescência com meu pai. E eu e o pai dela, a gente apoiou para que ela viesse ter a criança muito saudável. Entendeu? Sem estresse. Mesmo com tanto amor, as duas sabem que encarar uma gravidez na adolescência é um desafio. Eu descobri a minha gestação quando eu estava com 16 anos e quando eu descobri, para mim foi pânico total, porque eu ainda estou estudando e assim,
eu já sabia que ia totalmente mudar a rotina, ia paralisar tudo e eu ia começar a pensar de uma forma diferente agora. O Hospital da Mulher do Recife recebe muitas adolescentes grávidas. Quanto mais cedo a gestação, maiores os riscos. A pressão alta da gravidez, que a gente chama de pré-eclâmpsia, que é uma doença gravíssima, é a maior causa de morte de mães aqui no Brasil hoje. Então, a gente tem essa doença como um aumento de risco muito grande na menina adolescente. A gente tem um aumento de risco de aborto, a gente tem um aumento de risco de parto prematuro. O Dr. Matheus Glasner acompanha de perto a rotina de adolescentes grávidas e os desafios que elas enfrentam. Muitas vezes essa adolescente não tem a rede de apoio, o companheiro às vezes também é adolescente, não tem uma família que está ali próximo, ou às vezes que também precisa trabalhar para ser arrimo de família que não consegue dar esse apoio àquela adolescente. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Abandono escolar, abandono dos planos profissionais. No Brasil, entre 2020 e 2022, mais de 1 milhão de nascimentos foram de mães adolescentes, com idades entre 15 e 19 anos, e mais de 40 mil meninas entre 10 e 14 anos. No ano passado, quase 15 mil bebês nasceram de mães adolescentes em Pernambuco, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. A gravidez precoce traz impactos sociais profundos. Muitas jovens interrompem os estudos e, sem autonomia financeira, continuam a depender da família ou de terceiros para se sustentar. As histórias de Kathleen e Clara são semelhantes pela gravidez precoce, mas opostas pela realidade social de cada uma delas. Kathleen engravidou aos 15 anos. Há 4 meses, deu à luz a Laila. Ao lado do avô, vai às consultas pediátricas da filha. Parou os estudos, interrompeu os planos e enfrenta dificuldades financeiras. Eu não queria ser mãe agora nova. Mas como aconteceu, fazer o quê, né? Eu pretendia ser mãe quando eu tivesse mais velha, tivesse minha casa, meu trabalho. Porque assim, depender dos outros não é bom, não. Quais eram seus planos antes? Era terminar meus estudos, fazer minha faculdade, depois começar meu trabalho, comprar minhas coisas, né? E não estar dependendo de mãe, de vó, de ninguém. Clara, de 17 anos, vive outra realidade. Com rede de apoio, voltou a estudar poucos meses depois do nascimento do filho Pedro. Quando eu fiquei grávida, meus pais sempre falaram para mim que eu tive muito privilégio, porque eu, como a maioria das mulheres que engravidam na adolescência, não tem muitas pessoas que ficam do lado. E assim como eu, meus pais, meus familiares, os avós paternos também ficaram do meu lado. Isso foi muito importante para mim. A mãe de Clara, Dona Fátima, acolhe não só a filha, mas também outras adolescentes em situação de vulnerabilidade em um projeto social. Muitas vezes elas precisam parar, né, todo o sonho que ela tinha para trabalhar, deixar às vezes o filho com a vizinha que está quase na situação dela, cheio de criança em casa. É muito duro o que a gente vê. Com esse suporte, Clara continua a sonhar com a universidade. Os meus planos, como eu estou no 3º ano ensino médio, é terminar com foco e dedicação também, né, que é importante, e entrar em uma faculdade. Mas quem chega ao ensino superior ainda encontra barreiras. A universidade pouco se adapta às mães. As alunas que ou engravidam ou que já vêm para os cursos de graduação que são mães, elas enfrentam muitas dificuldades no cotidiano, desde falta de creche, que é uma atribuição municipal, até, às vezes, por exemplo, entender e a gente fazer a comunidade acadêmica entender que a universidade é um lugar para as mães também. Na Universidade Federal de Pernambuco, um grupo de trabalho de parentalidade busca mudar essa realidade. O projeto de extensão, liderado pela professora Maria Collier de Mendonça, criou rodas de conversa e um podcast para debater maternidade no ambiente acadêmico. Tem debatido, por exemplo, a criação de um espaço para amamentação, a criação e a organização de banheiros
financeiros, com trocadores. A gente tem conversado sobre um projeto piloto que vai ser uma cuidoteca, que a gente está desenvolvendo essa ideia em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Apesar do apoio da família, Selma sabe que a maternidade chegou cedo demais e que ser mãe tão jovem é assumir responsabilidades para as quais nem sempre se está pronta. A partir do momento que você engravida, você começa a ter esse peso. Você para de ser uma adolescente comum e começa a ser uma mãe. E aí as pessoas vão começar a te amar como mãe, a te tratar como uma pessoa adulta. São muitos desafios e já começa, quando a pessoa está grávida ali, em conseguir fazer um enxoval, A gente está aqui ao vivo na Casa Espírita Irmã Angélica, que tem mais de 40 anos, fica em Rio Doce, Olinda, e aqui as pessoas fazem um trabalho muito bonito, um trabalho social, que é organizar o enxoval para doar para essas mulheres grávidas, muitas que são jovens, fazer essa doação do enxoval, E elas conseguem fazer esses kits aqui com a ajuda também de doações. Fátima, todo mundo que está aqui é voluntário, na casa. Fátima, inclusive, apareceu na reportagem, ela é mãe de Clara e apoiou a filha, Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa rede de apoio, Como é que é o trabalho de vocês aqui? É verdade. Primeiramente, boa tarde. Aqui a gente faz o seguinte, Natália. A casa tem um departamento chamado DEFIO, que é o Departamento Fraterno Irmã Lúcia. Então, além de a gente receber as vovós e mamães, a gente tem esse olhar fraterno para essas mães, que são mães com necessidades, primeiramente financeiras também, e do lado psicológico, porque é uma gravidez, muitas vezes, na adolescência, com algumas carências, com algumas dificuldades, fora todo o transtorno de uma gravidez. Então, a gente tenta minimizar, fazendo com que elas tenham esse acolhimento da palestra, da conversa, do acolhimento e também dessa parte dos enxovais. A casa sobrevive, basicamente, de doação, tanto dos voluntários daqui da casa, como dos externos. A gente sai pedindo a parentes, a amigos e pessoas também que compram o nosso sonho a partir desse olhar da gente para com elas. Aí a gente faz esse kit de enxoval com tudo. A gente pensa como se fôssemos nós, como se fossem nossas filhas e tenta fazer tudo legal. E tá tudo tão lindo, Feito com tanto carinho aqui, a gente vê tudo embaladinho, A gente tem aqui algumas gestantes aqui. Qual é o seu nome? Alexandra. Alexandra, quantos anos você tem? 19. Para você, como é que chega essa doação? Chega bom, porque ele também estava faltando muita coisa. Ainda e está perto, Porque quando a gente está com 37 semanas, só é esperar vir agora e eu não tinha organizado, aliás, não organizei nada ainda, Eu ia começar a organizar agora. Você tem outro filho, Você engravidou da outra vez com quantos anos? Com 13 e tive com 14. Quais foram os desafios? Você já se sustentava, não? Não, eu morava com a minha mãe e só namorava. Aí daí depois, lá onde minha mãe morava, que Maragibe era muito perigoso, aí eu tive ele lá e ficava um pouquinho aqui na casa da minha sogra e na casa da minha mãe. Depois a gente veio tudo morar aqui. É desafiador enfrentar a gravidez tão jovem? Porque uma gravidez não é fácil, É totalmente diferente da outra. Eu não tive nada, dessa eu tive muitas coisas, emagreci tudo, coisa que eu não tive na outra. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Tainá. Tainá, quantos anos você tem? 19. Para você também, você está ao lado da sua mãe, como foi receber a notícia da gravidez? Foi boa, foi ótima. Minha mãe ficou muito feliz. A senhora apoiou ela? Apoiei. Ela mora comigo, A senhora vai ajudá-la? Vou ajudar ela, com certeza. Eu quero dar para ele que eu não tive, na minha gravidez na infância. Certo, Todas elas vão receber esse kit e as pessoas, elas podem ajudar, Aqui o Centro Espírita Irmã Angélica, a gente está finalizando, mas eu queria que a senhora falasse, Fátima, como faz para ajudar? Por favor, ajudem mesmo. A casa tem um telefone, Aqui é a presidente do centro, outras, como eu, são colaboradoras, ela pode dizer esse telefone. A gente já está.
Você pode dar o seu telefone, Fátima, pode ser o seu direto, porque já que ela está responsável por esse departamento, eu acredito que é a pessoa viável para fazer, né, receber as doações. Pronto, agora porque a gente quer deixar o serviço... Então, 98310-3689 é o meu pessoal, 98310-3689. Então, vamos ajudar, né, para elas continuarem também ajudando essas jovens em situação de vulnerabilidade. A gente volta com você, Maristela. Trabalho voluntário lindo, né? E que bom que as futuras mamães encontraram aí esse apoio, esse acolhimento que é tão importante nessa fase da vida. É hora de pegar a estrada com a ajuda do nosso drone. Imagens para você da estrada da Muribeca, sentido BR-101. Os motoristas também vão sentido Cabo de Santo Agostinho. A gente observa a movimentação aí ao vivo nesse comecinho de tarde. Movimentação tranquila do trânsito para o motorista que passa por aí sem congestionamentos. A gente segue pelo trânsito agora para mostrar para você outros pontos da região metropolitana do Recife. Avenida Beberibe na sua tela, no bairro do Arruda, no cruzamento ali com a Professor José dos Anjos. Do lado direito, os motoristas estão sentindo Água Fria. Lado esquerdo, sentido Largo da Encruzilhada. Movimentação tranquila também para quem passa por aí. Agora, bora lá para a BR-101, no bairro da Cidade Universitária, em frente ao Hospital das Clínicas. No lado direito, os motoristas estão sentido Várzea e Curado. No lado esquerdo, sentido Avenida Caxangá e Macaxeira. Movimentação mais intensa do trânsito, mais trânsito livre para o motorista, sem congestionamentos. Agora, 12:03. Bora para um outro ponto da BR-101, agora direto do bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Neste trecho aí, os motoristas vão no sentido Cajueiro Seco e Cabo de Santo Agostinho. E aí sim a gente observa, além de um trânsito intenso, muita lentidão também. É segunda-feira e para quem está procurando emprego, aproveita as oportunidades que a gente mostra agora. Disponíveis na Casa do Trabalhador e nas unidades da Agência do Trabalho do Estado. É hora do nosso quadro Há Vagas e as primeiras oportunidades já estão aparecendo aqui na nossa tela. Tem 3 vagas para você que é cozinheiro industrial para trabalhar em Paulista. Se você tiver um ensino médio completo e 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Vagas também para promotor de vendas, para trabalhar no Recife. São 20 vagas exclusivas para PCD, tá? Se você tiver um ensino médio completo, já pode se candidatar porque a experiência não é exigida. Tem oportunidades ainda para pedreiro, para trabalhar em São Lourenço da Mata. São 10 vagas. O ensino médio não precisa ser completo, 6 meses de experiência e você já se candidata a uma dessas oportunidades. Vagas também para pizzaiolo, para trabalhar em Paulista. São 2 vagas. Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência no currículo. Vai lá, se candidata e boa sorte para você. cedep.pe.gov.br tem outros detalhes sobre essas e outras vagas. Olha, e também tem serviços de graça aqui na região metropolitana do Recife. O G1 Pernambuco fez aquela seleção que a gente gosta, né? Toda segunda-feira. Boa tarde, Bruno Marinho. Isso mesmo, Mário. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. Você já está acostumado, já sabe o caminho, né? Quer saber onde encontrar serviços de graça no Grande Recife? É só conferir o Pega a Dica. E o dessa semana já está no ar. Tá vendo o QR Code aí na tela? Então pega o teu celular, aponta a câmera para ele como se fosse tirar uma foto e depois é só entrar no link que vai aparecer. Chegou a hora da gente dar os spoilers da dica da semana, né, Mário? Bora lá então, vamos dar uma olhada. A primeira dica de hoje é em Olinda, onde a Prefeitura abriu cursos de idiomas. Tem aulas de inglês, de francês, de espanhol e também cursos na área de tecnologia. Tem aulas de Microsoft Office e de montagem e manutenção de computadores. Você pode participar se tiver a partir de 16 anos. E as aulas são presenciais na sede do Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas, que fica neste endereço aqui, Rua 15 de Novembro, número 135, no bairro do Varadouro. As inscrições são na internet e já estão abertas. E o link para você fazer a sua está lá no G1. Muito legal, Bruno. Fundamental, né? Para quem quer ter aí um bom currículo. A gente estava, inclusive, trazendo agora há pouco as vagas de emprego, né? E massa, Mara, a próxima dica também, porque é exclusiva para mulheres.
é que o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, abriu 30 vagas em um curso técnico de logística na escola técnica que fica em Paulista. Olha só quem pode participar. Mulheres que têm idade mínima a partir de 17 anos e que estejam cursando ou já tenham finalizado o ensino médio e que declarem ter baixa renda. As aulas acontecem a partir do dia 15 de setembro, mas a seleção das alunas que vão participar é por ordem de inscrição. Então é melhor não perder tempo e já fazer a sua na internet até sexta-feira no link que você encontra no G1. Para garantir a sua vaga. Verdade, Mari. E no portal você também vai ficar por dentro de todos os detalhes, todas as informações que você precisa saber para participar de um mutirão que vai acontecer em Olinda para atualizar beneficiários do Bolsa Família no serviço de acompanhamento de saúde. Olha só, o atendimento acontece das 9 da manhã até 2 da tarde, nesse calendário aqui, ó. Amanhã, no CRAS 5, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que fica no bairro de Ouro Preto. Na quinta, vão ser em 2 unidades do CRAS, no CRAS 8, que fica no bairro do Varadouro, e no CRAS 10, que fica em Sítio Novo. E na sexta-feira, no CRAS 7, que fica na cidade de Tabajara. Quer saber os documentos que você precisa levar para conseguir ser atendido nesse mutirão? Vai lá no g1.com.br/PE, acessa aí o QR Code que está aparecendo na tela, ou então faz melhor, baixa o nosso aplicativo, que é de graça. Vai na loja de aplicativos do teu celular, digita G1 e tu baixa o aplicativo do portal, né, Mari? Maravilha, Bruno. Obrigada, pelas dicas de hoje e até a próxima semana. Até, tchau. Tchau, tchau. Em Paulista, um mutirão de cidadania atende hoje pessoas com deficiência. É para acrescentar o CID, o Código Internacional de Doenças, na carteira de identidade. Guilherme, de 32 anos, foi uma das pessoas atendidas. Ele veio acompanhado da mãe, Dona Luciene. Guilherme tem deficiência intelectual. A carteira com o número do CID vai permitir que ele não tenha que comprovar que tem direito à entrada gratuita em eventos esportivos, culturais e ao transporte público, por exemplo. Ajudar como ser médico, né? Em gratuidade, isso é muito bom também. Cinema também. A deficiência de Guilherme é aquela que a gente considera deficiências ocultas, porque ela não está presente ali no físico, né? Quando ele chega nos ambientes, nem todas as pessoas identificam ele como pessoa com deficiência. Então, essa rejeição de garantir essa gratuidade, garantir o direito de prioridades. Então, muitas vezes a gente tem sim que apresentar essa documentação. E a carteira de RG, tendo esse CID, já vai estar resolvendo toda essa problemática. O mutirão está acontecendo no Centro de Convivência e Cidadania, perto do Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga. Os moradores de Paulista podem fazer o cadastro aqui para ter direito à carteira de identidade com o CID, o Código Internacional de Doenças. Também pode ser colocado no RG o símbolo de crianças com autismo. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Paulista, o Mutirão da Cidadania faz parte da Jornada de Direitos Humanos do município. Pega todos os dados, faz o cadastramento aqui e aí a gente leva para o ITB e dentro de 30 dias essa carteira já está nas mãos dessas pessoas. E no caso, se a pessoa não consegue hoje esse atendimento, ela pode agendar ou pode fazer em algum outro lugar? Sim, pode fazer no centro administrativo, previamente agendado, e a gente ainda vai continuar disponibilizando. O superintendente de Direitos Humanos do município, Kleber Pirro, disse que o CID no RG é uma forma de incluir na sociedade a pessoa com deficiência. Hoje, aqui nesse serviço, é necessário trazer o laudo que vai estar constando o Código Internacional de Doenças, que é o CID, que vai ser colocado no seu RG. Esse laudo, quem é que atesta? Depende do tipo da deficiência, né? Para mim mesmo, como deficiente visual, um oftalmologista, né? A deficiência, o surdo, por exemplo, o otorrino, e aí vai sucessivamente, entendeu? Como hoje que está em evidência, né? A questão do TEA, neuropediatra, o neuroadulto, o psiquiatra, então assim, cada especialidade. O mutirão de cidadania vai até às 3 da tarde no Centro de Convivência, no bairro do Janga. A seguir, a prisão de um homem em Olinda suspeito de fazer ameaças ao influenciador digital Felca, que recentemente gravou um vídeo sobre os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes, que viralizou. O suspeito também é investigado por crimes de estupro virtual. Você vai ver também que o calendário do NE1 está na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico,
Esses buracos que você está vendo aí são antigos, viu? Já foram mostrados aqui no NE1. E nada foi feito para resolver os prejuízos que eles dão aos moradores. O NE1 vai para um rápido intervalo com imagens da área central do Recife, céu com algumas nuvens. Agora, 12h11, até já. NE1 está de volta, bora para a Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico, onde nós mostramos a situação da via no mês passado. Na época, quem precisava passar pelo local reclamava da quantidade de buracos por todos os lados. Daniele Fonseca está lá e a gente já viu que não mudou muita coisa por aí, né, Daniele? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está com a gente nesta segunda-feira. Não mudou nada, viu, Maristela? A gente chegou aqui, olha só, a dificuldade dos motoristas, né, em passar por esta via pela Pedro Álvares Cabral, aqui em Jardim Atlântico. É uma buraqueira de um canto a outro, pessoal. Os motoristas saem assim, meio que fazendo um zigue-zague, né? Para tentar driblar, tentar escapar desses buracos todos, mas não tem jeito. Aí tem gente que acaba pegando a contramão para tentar desviar. É um risco de acidente. Quando isso aqui está tomado pela água de chuva, também o motorista, o motociclista que não é acostumado, que não conhece, não sabe a profundidade desses buracos, aí é todo um problema causado, além do risco de acidente, como eu já disse, de prejudicar, né, de quebrar o carro, a moto, seja lá o que for, que passam por aqui, porque é uma via de muito movimento, né? Tem vários estabelecimentos comerciais aqui também. Convidei algumas pessoas para conversar com a gente, participar dessa entrevista. Entre eles aqui, seu Mores, que trabalha aqui perto. Há quanto tempo o senhor acompanha aqui, hein, essa situação? Boa tarde. 2017, boa tarde. Desde 2017, quando não é alagamento, é esses buracos. Passou até um tempo bom, mas depois que asfaltaram. Quando começou a buraqueira, não tem. Já teve acidente aqui, pessoal de moto caindo, pessoal, os carros quebrando os pedaços de cano de escape, as coisas todinhas aqui. Seco ainda dá para os motoristas ver. Mas quando está alagado, que o motorista não vê, é cada porrada que é inacreditável. De noite, então, para você dormir é uma confusão, porque eu moro em cima do armazém. As pancadas que os carros dão aqui incomodam. Aí fica só nessa vem ajeitar, faz um paliativo, vai embora, faz um paliativo, vai embora. Tanto é que o trator está ali já para a turma começar a trabalhar, e não estava. O senhor estava me dizendo que trabalha aqui no armazém, e os clientes quando chegam, qual é a reclamação deles? Reclamam devido ao excesso de buraco, né? Quando está seco, ainda dá para o pessoal, os clientes virem que está vendo os buracos. E quando está chovendo, quando chove que está coberto, eles não verem. Eles não veem os buracos, então fica complicado. Tá certo. Olha, vamos conversar aqui também com o seu Joel. Ele tem os estabelecimentos aqui também, né, seu Joel? E a poeira, engolindo poeira o dia todo aqui. Boa tarde. Exatamente. Nós estamos aqui há 14 anos. Antes era só buraco e lama. Aí fizeram isso aqui, animou muito. Mas o que ocorre? Não há manutenção. Tem um lugar aqui em Olinda, que eu admiro muito, que é Amparo, mas aqui devia mudar de nome para Desamparo, porque não existe manutenção. Eu estou com o meu carro na oficina, a suspensão está quebrada e a caixa de marcha quebrada, porque os buracos aqui, foi um acidente aqui. Aí eu estou me recompondo e tentando ver, com essa alegria de vê-los aqui, divulgando esse erro. Que a prefeitura devia ter um prefeito em cada localidade representando os problemas. E aqui não existe. Não existe e por isso que nós estamos aqui sofrendo. Deu 1 metro d'água aqui em 2016. 1 metro. Levou tudo. E não houve mudança de nada. Eu agradeço a participação do senhor também, seu Joel. Olha só, gente, na época que a gente esteve aqui já este ano, nós fizemos uma reportagem, tá? Bianca Carvalho esteve aqui mostrando o problema dessa rua e que vocês vão acompanhar agora como foi isso no mês passado.
No dia 8 de julho, mostramos as péssimas condições em que se encontrava a Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico, Olinda. Buracos por todos os lados da via, água empoçada, placas de concreto retiradas. Uma situação caótica para quem precisa passar com o veículo, seja ele de pequeno ou grande porte. Eu gastei R$900 só de suspensão, amortecedor, bandeja e bucha. Só sai do bolso do trabalhador, né? Isso parece que é sorrisal. Quando bate água derrete. Não presta, o asfalto tá todo podre. A Olinda tá um lixo. Quem tem comércio na avenida já perdeu vários clientes. Ninguém consegue chegar. O prejuízo só aumenta. A maioria dos comerciantes daqui foram embora, porque aqui existia para mais de 50 comércios. E foi fechando um a um. E a gente está nessa batalha. Olha, gente, na época, né, nós pedimos uma resposta da Prefeitura de Olinda e eles disseram que tinham feito um serviço de drenagem aqui na Pedro Álvares Cabral e que a SEAB, a Companhia Estadual de Habitação, seria responsável pelo recapeamento, né, o calçamento da rua. E aí a SEAB, por sua vez, informou que até o fim do mês de julho, nós estamos em agosto, seria emitida uma ordem de serviço para fazer o trabalho aqui. E a gente não vê sinal dessa obra para organizar a rua, para acabar com esses problemas que os motoristas enfrentam. Olha só o tamanho desse caminhão que vai passar por aqui. Teve que desviar lá para o outro lado, ó, foi para a contramão, como eu disse agora há pouco. Aí vem carro do outro lado, um terceiro que talvez vocês não estejam vendo agora, esse branco aí, mas ficou cara a cara com o caminhão. O motorista passa gesticulando, reclamando da buraqueira. Gente, é um risco constante de acidente por aqui. Daqui a pouco a gente volta dizendo a resposta da Prefeitura agora, né? Estamos aqui mais uma vez e os moradores, quem passa por aqui, todo mundo quer saber qual é a resposta da Prefeitura. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Já passou da hora de resolver essa situação, hein, Daniele? Além de todos os transtornos, o risco de acidentes, uma preocupação muito grande dos moradores e motoristas que passam aí por essa região. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações. Obrigada por enquanto, Daniele. Bora seguir pelo trânsito, pela BR-101, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Nós já temos imagens aqui aéreas do nosso drone, mostrando para você que no lado direito da tela os motoristas seguem aí no sentido Recife. No lado esquerdo, os motoristas vão no sentido litoral sul. E a gente observa agora essa imagem bonita sendo ampliada. Dia bonito aqui na região metropolitana. A gente observa a movimentação tranquila do trânsito. A gente segue pelo trânsito, agora de outros pontos, para te mostrar a Avenida Recife, no bairro de Areias. No lado direito, os motoristas estão sentido Cidade Universitária, lado esquerdo, sentido Imbiribeira, sem dificuldades também para o motorista que está passando aí na região. Bora ver como é que está a Avenida Mascarenhas de Moraes também, no bairro da Imbiribeira. No lado direito, a gente observa a movimentação de quem vai sentido Afogados e centro do Recife. A gente observa o trânsito fluindo por aí. E no lado esquerdo, é o sentido de quem vai aí para o aeroporto e também para Prazeres. Agora, imagem para você das pontes Governador Paulo Guerra e Governador Agamenon Magalhães, no bairro do Pina. A gente vê que a câmera ali está tentando reconectar essa imagem. Ela ficou frisada, é uma transmissão feita pela internet, por meio também das câmeras da CTTU, mas dá para observar que o trânsito está tranquilo aí na região. Bora agora falar sobre reajuste de salário. Para quem trabalha com carteira assinada, o dissídio é uma das formas de conseguir um aumento. Natália Dielu está com uma advogada para a gente entender melhor como funciona, Natália, essa negociação entre as empresas e o sindicato, hein? Oi, Maristela. A gente está aqui ao lado da doutora Natália Vieira, que é advogada especialista em Direito do Trabalho. E ela vai explicar melhor para a gente como é que funciona o dissídio, que é um aumento anual, né, para repor as perdas inflacionárias. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda ao NA1. Explica para a gente como funciona, né? É uma negociação entre o sindicato e os patrões? Boa tarde a todos. Boa tarde, Natália.
Isso, você já adiantou um pouquinho, exatamente. O dissídio ele é um reajuste salarial e de benefícios concedidos anualmente aos trabalhadores seletistas na data base da categoria. O dissídio ele é decorrente de uma negociação coletiva entre sindicatos patronais e dos trabalhadores e que serve para atualizar salários e condições de trabalho. Para ser um pouco mais clara, o dissídio ele é como um reajuste de aluguel. Todo ano o reajuste existe naquela data certa. Essa data certa no dissídio é chamada de data base, que é o aniversário da categoria. É quando há uma renovação da norma coletiva. E cada categoria profissional ela possui sua própria data base. Como é que o trabalhador fica sabendo? Ele tem que estar conectado com o sindicato, né? Mas ele precisa ser sindicalizado? Não, o trabalhador ele não precisa ser sindicalizado, é um direito, tanto a data base como o dissídio, é um direito garantido a todos os trabalhadores seletistas, uma vez que eles possuem um sindicato e esse sindicato eles negociam condições melhores de trabalho com os empregadores, né? Então, dá um exemplo aqui, a data base dos bancários, ela é agora, próximo, dia 1º de setembro, dos comerciários, ela é em março. Ô, doutora, a senhora falou da data base, né? Acontece de essa data base, assim, a categoria, né, não chegar a um acordo com os patrões e esse aumento, ele não acontecer na data base? Acontece sim. Então, quando a data base ela não as negociações, elas não atingem um consenso entre os sindicatos patronais e empregados. Naquele período da data base, as negociações elas podem se prolongarem, mas os empregadores eles terão que retroagir o pagamento daquele reajuste salarial ou mesmo daqueles benefícios. E quando não se chega a um acordo, o que acontece? Quando não se chega a um acordo, há um impasse entre as negociações, pode haver uma judicialização, que é o chamado dissídio coletivo, que há muita confusão entre o dissídio da categoria e o coletivo. O coletivo ele é uma ação judicial movida na Justiça do Trabalho entre os sindicatos para justamente a Justiça do Trabalho pôr fim a essas negociações e definir reajustes e condições. Estão chegando algumas perguntas. Natalia acabou de mandar o seguinte: o dissídio ele pode ser parcelado? Eu imagino que seja, né, esse valor que foi ajustado entre as categorias para receber. Ele pode ser parcelado? Acontece às vezes quando há exatamente tem que retroagir. Então, às vezes há uma previsão na própria convenção coletiva desse pagamento ele poder ser feito de forma parcelada e vai haver no contra-cheque o discriminado lá, que é o dissídio coletivo. Essa também foi uma outra pergunta, né, de uma pessoa que não quis se identificar, que disse que a empresa que trabalha não reajustou o salário, está pagando retroativo dos meses em parcelas de R$ 132. Isso pode, né? Pode, foi o que a gente acabou de falar, sim. Aí a Amanda perguntou: fui demitida no final de maio e junho era o início do dissídio. Tenho algo a receber? Trabalhei em uma empresa na refinaria. Tem, aí é bom ela ver realmente a convenção coletiva ou o acordo de trabalho dela. Jane perguntou: todo dissídio tem que ser definido no sindicato? Isso que eu acabei de falar, não, porque pode ser que não tenha uma negociação entre os sindicatos e haver a judicialização na Justiça do Trabalho. Ok, muito obrigada, doutora. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Maristela. QR Code do nosso canal Globo continua aqui na tela para você participar e mandar outras perguntas que daqui a pouco Natália Dielu está de volta. Religiões de matriz africana se reuniram no Marco Zero do Recife na primeira marcha para Exu. Filhos e líderes de terreiros exaltaram a ancestralidade com músicas e símbolos das religiões. Um momento importante de luta contra a intolerância religiosa. O Marco Zero virou ponto de encontro de praticantes das religiões de matriz africana que foram às ruas para celebrar a fé, afirmar a ancestralidade e combater a intolerância religiosa. Com o tema Exu não é diabo, o ato quis mostrar que Exu não é sinônimo de mal. É o orixá da comunicação, do movimento e da liberdade. Dentro da nossa religião, a gente não acredita em diabo, a gente não acredita em inferno. A gente acredita que nós permanecemos vivos enquanto há lembrança nossa. Um dos organizadores, o juremeiro Lenine, explicou que nenhum ritual acontece sem Exu.
É ele quem abre os caminhos e leva as mensagens até os outros orixás. A palavra Exu, ela quer dizer esfera, né? Exu é o orixá do movimento, né? Além do Exu de Catiço, que a gente também tem, que a gente cultua muito na quimbanda. Então, Exu é o senhor de tudo. Ele que começa, ele é o começo, o meio e o fim. Ele que abre os caminhos, ele que abre as portas, ele que dá o caminho para a gente seguir. Ladijane de Oiá e Preto de Oxum são irmãos. A Ialorixá e o Babalorixá lideram terreiros de candomblé em Camaragibe, em São Lourenço da Mata. Eles também cultuam a Jurema Sagrada, uma tradição de origem afro-indígena que se fortaleceu no Nordeste, com seus mestres e caboclos. Nosso povo está na rua para exercer mesmo esse direito que é nosso, que é o direito de ocupar todos os espaços públicos do Recife e do mundo, que a gente quer levar a nossa história para o mundo. Para além do momento cultural, é o momento de a gente expressar a nossa fé e principalmente a fé da população negra, da população preta, né? Que muitas vezes é marginalizada. A cultura popular também marcou presença. O fundador da Calungada, Max Pietro, trouxe 4 calungas: Exu Marabô, Exu Tranca-Rua, Maria Mulambo e Maria Padilha. Representações de entidades espirituais do candomblé e da umbanda. Assim como no Maracatu a gente tem os calungas representados por bonecos de madeira, a gente também tem os calungas gigantes, assim como o Homem da Meia-Noite e vários outros, Mulher de Sombrinha e tudo mais, que não só representam, mas por trás de cada peça artística dessa aqui, existe uma entidade que se é cultuada, se é louvada o ano inteiro, para que chegamos até aqui hoje, em qualquer outro evento, e traga a representação de cada um quem são. A marcha celebrou as entidades que guiam os terreiros, reafirmando a importância de Exu e das tradições afro-indígenas. Um encontro de fé, cultura e resistência contra o preconceito. Bora seguir com outros assuntos? Vem para cá comigo, eu quero te mostrar uns dados. Aqui no nosso telão é que no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas têm o transtorno do espectro autista, já receberam esse diagnóstico. O autismo é uma condição que pode afetar a comunicação, a interação social e o comportamento. Em Pernambuco, são 105.852 pessoas com o diagnóstico. Isso representa pouco mais de 1% da população do estado. Essas informações são do último censo do IBGE, mas os dados sobre o autismo ainda são subnotificados, porque muitas pessoas não conseguem acesso ao serviço médico. Em Abreu e Lima, na região metropolitana, começou a funcionar a primeira UPA com atendimento especializado para diagnóstico de pessoas autistas. E Joab Alves está na UPA, vai mostrar como é que funciona esse atendimento por aí, hein, Joab? Boa tarde para você. Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos, serviço muito importante. A gente já adianta que esse serviço está sendo oferecido não só aqui na região metropolitana do Recife, mas também no Agreste e no Sertão do Estado. Tudo aí de uma forma estratégica para facilitar para essas mães, para os pais, né, que muitas vezes demoram tanto para conseguir um exame, para conseguir esse diagnóstico. Vamos ver aqui um pouquinho a movimentação. Tem algumas mães que já realizaram a consulta. Nós perdemos a comunicação com o Joab Alves. Daqui a pouco a gente volta a Abreu e Lima para mostrar esse serviço dessa UPA já disponível para a população. É uma transmissão feita pela internet. Daqui a pouco a gente faz essa reconexão. Agora, 12h32. Por enquanto, bora voltar a falar com Daniele Fonseca, que está na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico, em Olinda. O que a Prefeitura de Olinda e a SEAB disseram dessa vez, hein, Daniele? Maristela, mais cedo a gente disse qual foi a resposta, né? Tanto da Prefeitura quanto da SEAB, naquela época em que nós fizemos uma reportagem aqui. Agora eles mandaram mais uma. Deixa eu primeiro, mais uma vez, mostrar aí a situação, junto com Dai Santos, nossa cinegrafista, a situação da Avenida Pedro Álvares Cabral. Olha lá, carro tentando desviar, né, tá até ali em marcha lenta, o que é quase que obrigatório aqui, né, numa via como essas. Olha só, o carro preto ali, coitado do amortecedor, viu? Aí vem o outro vermelho tentando desviar. Gente, é um caos isso aqui, para quem enfrenta, né, são crateras, né, de fato, crateras aqui na avenida. É uma insatisfação geral de todo mundo que precisa passar
por esse trecho. Sofrimento para o motorista, prejuízo para o carro. Vejam só, a Prefeitura de Olinda disse o seguinte, que já tinha feito todos os serviços que estavam sob a responsabilidade deles, né, da prefeitura aqui do local. E que tudo isso foi feito em parceria com a Companhia de Habitação e Obras, né, a SEAB. E que aí foi a SEAB que assumiu e assinou a ordem de serviço para a requalificação aqui da via. Nós perguntamos à SEAB o prazo para a finalização desse serviço. A companhia informou que a recuperação está em andamento e que a drenagem das canaletas já foi concluída, mas o serviço completo está previsto para ficar pronto em setembro. Perdão, gente. Em outubro vai ser iniciada a pavimentação da avenida com o apoio da Prefeitura de Olinda. Passando aí para trazer essas informações e sentindo na pele o que os moradores dessa região passam e os motoristas por causa dessa poeira que tem por aí, né? Não está chovendo hoje, né? Pelo menos agora, 12h35. Imagina esses buracos aí cobertos de água, de lama, mas quando não chove, a situação é essa, a quantidade de poeira que é muito grande. Daniele, quero muito agradecer, viu, o seu esforço, a sua participação aqui ao vivo para trazer essas respostas para a comunidade. Por enquanto a gente segue, tá? Enquanto o Daniele toma uma água, porque realmente a situação é muito difícil desses moradores. Por enquanto a gente segue com outros assuntos, 12h36, e foi preso hoje em Olinda um homem acusado de ameaçar o influenciador e humorista Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca. De acordo com as investigações, o acusado enviou e-mails com referência ao vídeo em que Felca denunciou a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. Ivan Duarte tem os detalhes desse caso para a gente. Como é que aconteceu essa prisão, hein, Ivan? Conta para a gente, por favor. Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde a você, boa tarde a todos. Começando pelo que a gente tem de mais novo. Acabou de sair aqui da Delegacia de Crimes Cibernéticos, de onde eu falo ao vivo. Acabaram de sair, na verdade, os dois presos. Tanto o Caio Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos de idade, quanto um outro rapaz que também foi preso nesta operação e que eu preciso explicar para vocês. Vamos começar pela história do Caio. Ele é suspeito de tentar inserir no Banco Nacional de Dados de mandados de prisão, o nome de Felipe Bressanin, o Felca. Você sabe, recentemente ele viralizou na internet por denunciar a adultização, que é a exploração de crianças e adolescentes por influenciadores digitais que usavam essas imagens para ganhar dinheiro na internet. O que aconteceu? Depois que ele fez essa denúncia, Felca começou a ser ameaçado por um e-mail. Então, a equipe jurídica dele pediu que o Tribunal de Justiça de São Paulo pedisse ao Google que liberasse as informações sobre de onde aqueles e-mails estavam saindo. E era justamente um dos IPs, que é aquele código referente ao computador de onde o e-mail foi enviado, deu que era pertencente ao Caio Lucas Rodrigues dos Santos. Então, a Polícia Civil de São Paulo montou uma operação, descobriu o endereço dele em Olinda e efetuou a prisão hoje pela manhã. Aí entra a segunda situação de uma outra pessoa que foi presa e ela não tinha mandado de prisão para o nome dela, como era o caso do Caio Lucas Rodrigues dos Santos. Essa outra pessoa foi presa em flagrante na casa do Caio Lucas Rodrigues dos Santos. De acordo com informações que nós conseguimos apurar aqui com os policiais, que ainda não falaram porque a investigação está em andamento, no computador desse segundo homem preso, que a gente ainda não tem o nome, tinham dados muito sensíveis governamentais e que ele estava com a página da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado aberta, o que reforça aí essa suspeita de que ele tinha habilidade para invadir informações sigilosas. O que a gente apurou aqui também é que essas informações elas eram vendidas e o acesso que ele conseguia a essa plataforma altamente sensível é fruto de um vazamento de dados anterior.
Então, nesse trabalho operacional da Polícia Civil, que foi direcionado a esse rapaz que estava fazendo ameaças ao Felca, a polícia acabou, no desdobramento das investigações, chegando a este segundo suspeito, que também tinha, de acordo com as fontes oficiais, habilidade para invadir computadores, roubar informações sigilosas e até fazer a venda. Um exemplo, quando eu perguntei aqui ao policial que conversou conosco, foi justamente o número do CPF. Dava o número do CPF e a pessoa, esse segundo homem preso, consultava se tinha mandado de prisão em aberto, se não tinha. E há uma outra suspeita também de que eles conseguiam, então, acrescentar no Banco Nacional de Prisão, de mandados de prisão, nomes de pessoas e também retirar de lá. E vendiam esses serviços pela internet. Foi o que a investigação descobriu. Agora há pouco, os dois foram ouvidos aqui na Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos pelo delegado titular, o Eronides Menezes, e também pela delegada adjunta. Daqui, a gente tem as imagens, inclusive, do Sanderlan Costa, dele saindo aqui da delegacia, indo em direção ao IML, onde passarão por exames. De lá, eles seguem para a prisão. A gente ainda não sabe em qual local eles ficarão, mas o que eu descobri aqui também é que a audiência de custódia para saber se eles permanecem presos ou serão liberados vai acontecer amanhã. Tá certo, Maristela? A gente segue aqui de plantão, acompanhando a movimentação, tentando descobrir o segundo nome, o outro nome, né, desse segundo preso, de maneira oficial. E também a gente tenta ouvir os outros lados. Eu queria gravar aqui com a defesa dele, ia falar, mas acabou não falando, e toda novidade que a gente tiver, obviamente, a gente informa aqui na nossa programação. Tá certo, Maristela? Qualquer nova informação, é só chamar a gente aqui. Obrigada, Ivan, por enquanto. Bora seguir lá para Abreu e Lima. Joab Alves estava mostrando para a gente o atendimento de uma UPA para ajudar aí no diagnóstico do autismo, prestar assistência também para essas famílias que às vezes passam aí por um processo, né? Tem dificuldade para ter acesso a tratamentos, a terapias adequadas, né, Joab? Conta para a gente mais, por favor. Agora, Maristela, agora com a conexão restabelecida, a gente traz esse serviço que é tão importante e, como eu falei anteriormente, um serviço que várias mães e pais aguardam por muito tempo. Eu vou convidar aqui a amiga Rafaela, não é isso? Rafaela, me confirma de onde que você é e há quanto tempo que você estava aguardando, né, esse momento para tentar o diagnóstico do seu pequeno? Eu sou da zona rural do município de Gravatá e já faz 2 anos que eu espero pela consulta. Como é que está o coração dessa mãe hoje? Muito ansioso, muito mesmo. Como é que funcionou o processo até conseguir? De espera, né? Foi muito espera, porque assim, foi pela prefeitura, aí eu fiquei aguardando. Aí agora, graças a Deus, deu certo. Então, uma boa sorte, viu? Obrigada. Que esse momento aí, né? Você vai estar aí com seu pequeno, vai passar por esse processo. São 2 etapas. Hoje acontece um e também provavelmente na sexta-feira. Agora vamos convidar outra mãe, a Isabela, não é isso? A Isabela que também já teve, né? Já passou pela consulta? Vim pela primeira vez, hoje. Você é de onde? De Ilha Itamaracá. Demorou muito também para conseguir esse momento, para fazer? Uns 2 anos. Consegui agora, graças a Deus. Bem no momento que ela estava contando sobre esse atendimento, nós perdemos o sinal mais uma vez ali de Joab. É uma transmissão feita pela internet, mas a gente já conseguiu entender um pouco melhor como está funcionando esse serviço lá em Abreu e Lima. A gente já consegue falar novamente? Joab, vamos seguir, vamos tentar aí seguir com as informações, ver se a internet nos ajuda, né? Vamos sim. Conexão restabelecida novamente. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade, mas aqui a representante da Secretaria de Saúde, a Isabela. Isabela, como é que funciona, né? Para aquelas mães, os responsáveis que querem realizar esse momento, o que devem fazer? Boa tarde. As mães elas vão ser encaminhadas da atenção básica através da regulação do Estado para uma das UPAs que está oferecendo esse programa, que é o PE Acessível. Então, elas vêm aqui para o diagnóstico de TEA e neurodivergências. Após o diagnóstico, vai ser emitido um laudo médico com a programação de tratamento. Essa documentação ela vai ser novamente encaminhada à atenção básica para que ela seja distribuída, as mães e as crianças sejam distribuídas em um dos centros de tratamento, que pode ser o CEL,
Nós perdemos mesmo contato com Joab Alves, mas ele vai continuar por lá, por Abreu e Lima, vai trazer esse material completo para a gente mostrar direitinho como é que funciona o serviço aí dessa UPA. Agora a gente volta a falar com Daniele Fonseca, que está na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Jardim Atlântico, em Olinda, para trazer as respostas, né, Daniele? Você falava sobre o que disse a Prefeitura e a SEAB. Maristela, eu perguntei aqui mais cedo, né, se a poeira incomodava muito os moradores, se incomodava quem trabalha também por aqui e acabei sendo vítima. É poeira, gente, de assim deixar todo mundo sem conseguir respirar, sem conseguir falar, que foi o meu caso. Olha só, eu tinha dito a resposta da Prefeitura de Olinda, eles disseram que foi feito todo o serviço de responsabilidade da Prefeitura, tá? Aí eles informaram também que isso foi em parceria com a SEAB, a Companhia Pernambucana, né, de Habitação. A SEAB, por sua vez, falou que a recuperação aqui da Avenida Pedro Álvares Cabral está em andamento e que a drenagem das canaletas, e isso já foi concluído, mas o serviço completo está previsto para ficar pronto em setembro. E daí, em outubro, ser iniciada a pavimentação da avenida com o apoio da Prefeitura de Olinda, inclusive para disciplinar o trânsito aqui no local. A SEAB informou também que já foram iniciados os serviços de recuperação da via, tratamento de buraco, confecção de placa de concreto para fazer essa substituição e que o prazo de conclusão dessa etapa é de 4 meses. Então, a gente chamou mais uma vez seu Joel, que participou mais cedo, para marcar aqui no calendário. Vamos dar um tempinho razoável, então, para a gente voltar, seu Joel? Já abri aqui em 2026. Vamos marcar aqui o quê? Dia 16? 16. Tá bom para o senhor? Tá ótimo. Marque aí. Uma boleta vermelha. Olha aí, dia 16 de março de 2026, isso é a data que a gente vai voltar para ver se tudo foi feito, tá certo? Agradeço para o senhor, a participação do senhor e a gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Calendário marcado, a nossa equipe está de volta também no mês de março. E daqui a pouco tem Jornal Hoje, que vai falar sobre um perigo nas estradas de todo o Brasil. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde, um ótimo começo de semana para você. Estamos sempre de olho nos assuntos que mexem com a nossa vida. Motoristas que dormem no volante, que dão um vacilo, um cochilo, e aí quando se dão conta do perigo, muitas vezes já é tarde. Esse tipo de acidente continua sendo uma grande preocupação. Só nas estradas federais foram mais de 1.000 nos primeiros 6 meses do ano passado. A falta de transparência na aplicação de dinheiro público, o nosso dinheiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue a destinação de quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares para estados e cidades de 2020 a 2024. É uma fortuna que foi repassada sem um plano de trabalho em sistema do governo federal. E a despedida a um dos maiores cartunistas do país. O corpo de Jaguar é velado hoje no Rio de Janeiro. Ele morreu neste domingo aos 93 anos. Jaguar trabalhou com nomes como Ziraldo, Milor Fernandes, Enfio e outros mestres das artes gráficas. Espero você no JH, não perca, um abraço, muito obrigado e até já. O NE1 fala hoje sobre reajuste de salário e tira dúvidas sobre dissídio coletivo. Chegaram perguntas pelo nosso canal Globo, né, Natália? Chegaram muitas perguntas, Maristela, e a gente continua ao lado da doutora Natália Vieira, advogada especialista em Direito do Trabalho, vai então responder para a gente a pergunta de Lenilson, doutora. O aposentado tem direito ao dissídio? Ele tem direito ao dissídio se ele está aposentado e continua trabalhando. Então, se ele continuar trabalhando, ele vai ter direito ao dissídio daquela categoria que ele está trabalhando. Lourdes, a empresa paga multa se não tiver o dissídio aprovado no período certo? A empresa ela pode ser penalizada caso que o sindicato patronal e dos trabalhadores tiverem chegado a um consenso e eles não tiverem aplicado esse reajuste. Então, pode ser que na convenção da categoria tenha essa previsão de descumprimento da norma coletiva.
Doutora, Kleber Araújo disse: sou CLT de uma empresa e minha categoria não está na tabela de aumento do dissídio. O aumento é abaixo da média salarial? Primeiro, ele tem que ver realmente direitinho qual é a categoria dele, o porquê que não está abrangido. E segundo, com relação ao reajuste, o dissídio, ele serve para repor perdas inflacionárias. Então, assim, normalmente é o valor da inflação, mas ele pode ser superior caso os sindicatos tenham atingido esse objetivo, então ele pode ser maior do que a inflação e ele pode também ser menor do que a inflação. Por isso que é tão importante uma negociação bem sucedida entre os dois sindicatos. Doutora Débora disse assim: como faço para saber em qual sindicato eu faço parte? Aí, Débora, eu aconselho você ou procurar na própria empresa, perguntar, que eles têm que informar, ou através também procurando na internet, colocando a sua categoria, a sua região, que também vai encontrar lá. A gente recebeu também, doutora, muitas perguntas em comum, querendo saber qual o período para sair o dissídio. Como eu falei lá no primeiro vídeo, toda a categoria profissional ela tem uma data base, então sua própria data base. Então tem que acompanhar, o interessante é que o trabalhador ele acompanhe nos canais do sindicato da sua categoria, nos sites das federações e também na própria empresa, que a empresa, o empregador, além de aplicar o reajuste, ele também tem que dar informações ao seu empregado. Doutora, a senhora estava me explicando que o dissídio ele define não apenas esse reajuste salarial, mas também outros direitos, né? A senhora pode explicar? Sim, claro, exatamente. Além do reajuste salarial, que é exatamente essa reposição da inflação, para que o trabalhador ele não tenha, o salário dele não fique defasado ao longo do tempo. Então, isso é um objetivo. O segundo objetivo é para negociar melhorias. Então, os sindicatos, eles tentam negociar tanto um aumento real, ou seja, um aumento maior do que o da inflação, como também benefícios, Natália. Benefícios como vale-refeição, auxílio creche, plano de saúde e também cláusulas sociais, onde é discutido também, por exemplo, estabilidade sobre acidente de trabalho, banco de horas. Doutora, quando a gente fala, a senhora estava explicando a questão da data base, que é o aniversário daquela categoria, então teria que sair esse reajuste até essa data, mas em algumas situações não sai, e aí essa negociação segue, né, e a pessoa tem que receber o adicional, retroativo, né, por esse período. Mas tem um prazo máximo, assim, doutora, para que essa negociação aconteça ou ela pode seguir? Não existe um prazo máximo, né? As negociações, elas até a data base, os sindicatos já deveriam ter sentado e negociado e chegado a um consenso. Caso não chegue, já que o reajuste ele é anual, então o interessante é que toda a negociação ela seja feita anualmente e na data base já tenha havido esse consenso entre os sindicatos. Não havendo, aí sim, aquela questão que eu falei anteriormente de judicializar. Quando judicializa, o que é que muda? Demora mais para o trabalhador receber esse dinheiro? Sim, vai demorar um pouco mais, porque aí vai ser decidido na justiça, mas aquela mesma coisa que a gente falou, né? Ele vai retroagir a data base. E aí quem entra na justiça é o próprio sindicato? É o próprio sindicato, exato. Isso se chama o dissídio coletivo? E chama o dissídio coletivo. Os empregados, eles podem sim entrar na justiça pedindo a aplicação do seu reajuste, mas aí, claro, se esse reajuste já tenha sido previsto na convenção e que a empresa não tenha aplicado esse reajuste. Doutora, muito obrigada, viu? Muita gente querendo falar sobre esse assunto, tirar dúvidas. Boa tarde para a senhora. Maristela. E a gente agradece a participação de todo mundo pelo nosso Canal Globo também. E hoje é comemorado o Dia do Feirante, desse profissional que, entre produtos frescos e atendimento de excelência, fortalece a economia popular e preserva a tradição das feiras livres. Dia de feira e de encontrar um festival de cores e sabores. Frutas, legumes, a variedade é grande, assim como os preços costumam ser convidativos. Sem contar que na feira tudo é bem fresquinho. Por trás dessa variedade está o trabalho de quem madruga, organiza, negocia e conhece cada freguês pelo nome. O feirante é quem dá vida a esse espaço e transforma a feira em muito mais do que um lugar de compras, mas também num espaço de convivência e confiança. Nos primeiros raios de sol, eles estão de pé. Na feira de Casa Amarela, não são nem 7 horas da manhã e os feirantes já trabalharam muito, até deixar as bancas bonitas e organizadas para receber o movimento de pessoas.
Evane acorda às 3 horas da manhã. Na feira de Casa Amarela, ela é a Eva do hortifruti. São 14 bancas para dar conta todos os dias. Formada em administração, Evane é feirante há 11 anos. Uma profissão que herdou do pai, seu José, agricultor que há mais de 40 anos trazia o que plantava de Vitória de Santo Antão para vender aqui no Recife. Eu gerenciava a loja lotérica em Boa Viagem e hoje em dia eu estou aqui, mas é muito bom, é gratificante trabalhar com pessoas diretamente. Ricardo é freguês dos boxes de Eva. Ele não abre mão de vir à feira 2 vezes por semana. Sempre que abasteço na segunda e durante a semana o que faltar, a gente vem aqui e reabastece. Aqui eu sou muito bem tratado. E o senhor, quando negocia preço, ela negocia com o senhor? Como é que é? Sim, sempre tem um descontozinho, né? Isso fideliza mais ainda o cliente. Chegar um cliente de nota e pedir mercadoria que eu não tenha boa, eu vou pegar em outra banca. Porque o que vale é a confiança. Porque quando eles pedem as coisas, eu tenho que ser o olho dele, eu tenho que levar o melhor para ele. Kátia tem uma vida dedicada à feira. São mais de 3 décadas de correria e felicidade por ser feirante. E é essa alegria que ela leva todos os dias para fidelizar a clientela. Todo dia eu me dou com o público, todo dia eu tenho que estar com um sorriso bonito para tratar todo mundo super bem. Mesmo acordando muito cedo? Mesmo acordando muito cedo, mas ainda é melhor que acorda com mais vigor e com mais disposição. Parabéns a todos os feirantes. E na próxima quarta-feira, a cantora Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com um grande show no Marco Zero do Recife. Priscila, que também é conhecida como Musa, vai levar os bregas românticos e a sofrência para a apresentação. É de graça a partir das 6 da noite. Ela conversou agora há pouco com o repórter Ivan Duarte. Se você ainda não tem compromisso, já marca na agenda, dia 27 de agosto, gravação do DVD da Priscila Senna aqui no Marco Zero do Recife a partir de 18 horas. Se já está marcado, confirma lá, dá uma rabiscadinha, porque nada pode mudar, viu, gente? O palco já está quase finalizado, tá bonito, é grande, imponente, sabe? Faz jus à celebração de 15 anos de carreira de uma das maiores artistas que o brega pernambucano já viu, consagrada não só aqui, como nos 4 cantos do nosso país e que está com a gente aqui no NE1 para falar sobre essa sensação, hein, Priscila? Como é fazer um DVD em casa, né, no lugar, nas raízes? Como é que você está se sentindo? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo carinho. Eu estou muito feliz, gente, muito ansiosa. Para mim, é a realização de um sonho, né, fazer um DVD no coração, né, do meu estado. Agradecer a todo mundo pelo carinho que está fazendo parte dessa festa maravilhosa. Vai ser muito grandioso, o maior palco que o Marco Zero já viu, com a estrutura. A gente botou tudo do melhor hoje. Para quarta-feira, a galera está aqui junto com a gente. Você faz show sempre, já está acostumada, mas um evento como esse é diferente. O que fica no coração do artista que você pode contar isso para nós? Ai, fica muito grato, né? Eu estou muito grata, estou muito feliz, a expectativa está lá em cima, trazendo várias atrações maravilhosas que eu nunca esperaria na minha vida trazer. Essa galera que vai vir para esse DVD e vai ser um marco assim para os meus fãs que estão esperando muito, né? Vai ter regravações de músicas de maiores sucessos, vai ter músicas novas também. Então vai ser um DVD que eu tenho certeza que vai fazer história no nosso estado. Vai ser uma virada de chave na minha carreira. Você tem contigo nesse projeto o Pablo, a Maiara Maraíza, a Lineker, Manu Batidão. O que você preparou para essa galera cantar com você? Dá para dar um gostinho pra gente? Sim, Lineker vai cantar 3 músicas comigo. Então, gente, está sendo uma das mais aguardadas. E vai ser músicas minhas que ela decidiu cantar, ela que escolheu as músicas, então vai ser bem especial. Com a Manu Batidão vai ser música inédita, com a Simone Mendes vai ser música inédita, o Pablo vai ser música minha, já a gente vai regravar, então vai ter um pouco de tudo, sabe? Vai ter regravações e vai ter músicas inéditas também com as participações. O norte desse DVD são as regravações, né? Como é que foi para você selecionar, em meio a tanta coisa boa que você já produziu, escolher as melhores? Quantas faixas serão? Menino, vai ser 18 faixas, mas assim, vão ser vários poporris, né? Então vai ser uma música equivalente a 3. Então vai ser muita música pra galera recordar toda a minha carreira, né? Vai ter uma cronologia, assim, da época, do começo, onde eu estou e onde eu quero chegar. Então vai ser bem especial. Vai ter figurinos icônicos que lembraram
todas as roupas que eu usei também na minha carreira. Vai ter momentos especiais também no palco que eu ainda não posso revelar para a galera. Então vai ser bem lindo. Aproveita, faz o convite para quem está te assistindo agora, vir te prestigiar nessa consagração. Gente, lembrando, quarta-feira agora, dia 27, tá? Às 18 horas, 6 da noite. A partir de meio-dia tá liberado. Pode vir para cá para pegar o seu lugar aqui no Marco Zero, porque vai ser super especial. Chega cedo, tá bom? E vai ser lindo. Conto com a presença de todos vocês pra gente fazer história. Eu disse, coloca na agenda, é a partir de 6 da noite, mas pode chegar mais cedo, porque o trânsito, você sabe, vai ficar, né, carregado. Então, quanto antes você chegar, já vai dando para ambientar, escutar a Priscila Senna, tomar alguma coisinha se quiser e depois aproveitar a gravação do DVD. Tá certo, minha gente? Vou voltar contigo aí no estúdio, Maristela. Agradeço demais a sua companhia e participação. O NE1 volta amanhã e você já sabe o caminho, né? Pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, um excelente almoço. Fique agora com o Globo Esporte. Até amanhã.